E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um atendimento onde o paciente me procurou com um problema de depressão. Já estava tomando medicamentos há cerca de 4, 5 anos para a depressão. Acontece que esse paciente também apresentava outros problemas emocionais. E quando uma pessoa me procura com um problema, normalmente, para tratar aquele problema, é preciso também identificar e tratar problemas que estão relacionados com aquele tema específico. Eu vou, mostrar para vocês os problemas emocionais desta pessoa. Eu faço uma identificação e eu tenho uma técnica onde eu obtenho eh, um resultado numérico. É mais ou menos como quando um professor dá nota para medir o conhecimento de um aluno na sala de aula. Também dá para a gente medir o grau que está afetando aquele problema, o quadro emocional da pessoa. Então funciona assim: 10 é o ponto máximo e zero não tem nada. Zero é zero. Não há a presença daquele problema emocional. Então, a gente faz um questionamento a partir de uma técnica para obter a resposta em relação àquele problema. Essa pessoa me procurou com depressão no grau 8. O objetivo é chegar a zero, tá? Ela via apenas a depressão. E aí eu fiz uma avaliação do quadro emocional dela e pude perceber também que ela tinha raiva, mágoa, angústia, ansiedade, bipolaridade, bruxismo. Havia problemas também com bullying, controle, ciúme e apego, depressão, que este foi o motivo pelo qual a pessoa me procurou, estresse, falta de concentração, insegurança, insônia, medo de altura, pensamentos suicidas, pesadelo, sentimento de rejeição e tristeza. São aqui, acho que uns 15 emoções e sentimentos negativos, né? Para eu tratar a depressão dessa pessoa, eu não posso tratar exclusivamente a depressão, gente. A depressão não existe isolada. Ela existe dentro de um conjunto, dentro de um emaranhado de outros problemas emocionais. Então eu preciso identificar quais são todos esses problemas emocionais, identificar a intensidade desses problemas para poder tratá-los. No caso deste paciente, a raiva estava em nível 8. Essa raiva, gente, era de um evento de 6, 7 anos atrás, tá? Mas vinha na memória todo o tempo, quase todos os dias. Para quem não sabe, a raiva se transforma em tristeza, sentimento de injustiça. Veja só, sentimento de injustiça gera tristeza. Raiva gera tristeza por causa do sentimento de injustiça. A angústia estava em 8, ansiedade em 10, bipolaridade em 5, bruxismo estava em 5. O bullying era 6, incomodava, né? Controle 5, controle, ciúme e apego, incomodava no nível 5, depressão incomodava em nível 8, estresse, nível 5, falta de concentração, muito elevada também, nível 8, insegurança média, 5, insônia média, 5, medo de altura, eu identifiquei depois, inclusive eu nem medi isso ainda, mas eu não trabalhei medo de altura, então ainda está no mesmo nível, vou deixar aqui no 10. Pensamentos suicidas era 4, pesadelo era 5, sentimento de rejeição era 10, muito elevado. Tristeza era 8. Bem, nós fizemos hoje a terceira sessão. Agora vamos ver como que ficou, agora já na terceira sessão, com 6 horas de tratamento, gente. Olha só o resultado. Raiva, não sente mais nada, está em 0. A angústia estava em 8, agora está em 6. A ansiedade estava em 10, agora está em 8. Na verdade, a ansiedade é um problema que vem desde a infância. Ele já era ansioso desde a infância. Olha só, vou destacar aqui como está sendo isso. Eu fiz uma verificação para ver qual a causa do sentimento de ansiedade. Eu ainda não descobri a causa, mas eu já regredi bastante. Descobrimos algumas causas que não eram causas primárias, que existem causas primárias e secundárias. Eu descobri algumas causas secundárias já. Quando criança,
ele, na sala de aula, ficava ansioso para jogar futebol. A aula não terminava nunca para ele, e ele ficava doido para jogar futebol. Aí aquele sentimento de ansiedade que era gerado, começou a viciá-lo. Hoje ele tem uma idade de 40 e tantos anos, e a gente percebe que ele está fortemente viciado no sentimento de ansiedade. Sempre que ele quer fazer alguma coisa e não consegue, vem aquelas lembranças da infância. A criança não tem nenhum domínio sobre as emoções. Aí, quando criança, obviamente, ele não tinha. Hoje, como adulto, ele poderia ter, mas como ele viciou-se quando criança, ele não tem mais controle. Então, o que eu estou fazendo é ensinando ele sobre a ansiedade, mostrando como ela funciona. Eu faço uma regressão onde ele entra em um evento onde está profundamente ansioso. Aí eu dou um comando para que a ansiedade aumente, como um balão, sabe? Vai crescendo, 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 até explodir. Quando o balão explode, a ansiedade desaparece. E aí, nesse processo, ele pode também estudar a ansiedade, observá-la e ver como ela funciona, e vai aprendendo. E aquela ansiedade do passado, daquela cena que eu acabei de trabalhar, desaparece, né? Não existe mais. E ela existia dentro da memória, continuava dentro dele por meio da memória. Vamos lá então, ansiedade. A bipolaridade dele ainda está igual, eu não trabalhei isso ainda, mas isso aqui a tendência disso aqui é melhorar bastante depois da sexta, sétima sessão, no caso do tratamento dele. Bruxismo era 5, caiu para 0, não tem mais. Gente, bruxismo é uma coisa bastante significativa que precisa ser tratada com seriedade. Com o tempo ela começa a prejudicar a parte dos ossos dessa região aqui, começa a prejudicar os dentes, né? No caso desse paciente, ele já está tendo que fazer um tratamento para os dentes, porque estava prejudicando os dentes dele. Curou-se, não tem mais bruxismo, não existe mais bruxismo na vida dele. E até que o tratamento seja encerrado e depois não haverá mais bruxismo. Bullying. Ele tinha lembrança de os amigos fazerem gozação dele na infância por causa de um determinado problema, né? De uma determinada questão. Tiravam um sarro dele, brincavam com ele, ele ficava muito chateado com aquilo e vinha na memória até hoje. Tá? Controle, ciúme e apego. Ciumento. Não era muito, mas era um pouco ciumento. Nível 5 hoje está em 0. Depressão. A depressão dele, ela diminuiu um pouquinho só ainda, tá? Mas aqui ainda tem várias causas para a depressão que estão em situações que nós estamos trabalhando, tá? Mas aqui já melhorou uns 15% e ele já percebeu que vai se curar totalmente, né? Pelo menos baseado na minha experiência, é a conclusão que eu também posso chegar. Eu ainda perguntei para ele, hoje, perguntei, como é que tu te sente em relação a isso? Tu percebe que isso pode ser tratado e que tu não precisa ficar sofrendo pelo resto da vida, que isso tem cura? Ele disse, sim, agora eu percebo, agora eu sei. Então, está avançando. A depressão dessas coisas todas aqui é uma das que avança com mais dificuldade, porque, na verdade, existe uma série de coisas entrelaçadas com ela, mais 15% para a terceira sessão, 6 horas de tratamento, gente, é fantástico o resultado, tá? Estresse, ele é bem estressado, isso aqui vem da infância também, hoje nós tratamos do estresse dele, a melhora por enquanto ainda não é muito. Falta de concentração, obviamente que o estresse e o nervosismo prejudicam a concentração, né? Insegurança, já está melhorando, insônia, gente, já está dormindo melhor, medo de altura não trabalhamos, pensamentos suicidas, 0. Vinha com frequência na cabeça dele, cara. Era 4, de 10 a 0 era 4. Estava aumentando, né? E agora é 0, não teve mais pensamentos suicidas. Pesadelo, diminuiu também, de 5 para 3. Sentimento de rejeição. Gente, um dos causadores da depressão dele é o sentimento de rejeição, tá? Ele se sentia rejeitado por uma determinada situação específica. Aí nós trabalhamos aquela situação, isso foi o que refletiu, basicamente, a melhora dos 15% na questão da depressão. Só que tem mais coisas, né? Que nós ainda estamos descobrindo para poder tratar totalmente essa questão. Tristeza. A tristeza vinha também desse evento de sentimento de rejeição. Tinha outras causas que eu não vou mencionar aqui, porque são específicas, né? Que também causavam tristeza. Que estava em 8 e agora está em 6. Aqui teve uma melhora de mais de 20%. Né? Então,
O que eu queria destacar aqui, hoje, especificamente, no tratamento de hoje, foi que a descoberta da causa da ansiedade desse paciente. A ansiedade, gente, é medo de não conseguir. Para pensar. Veja se não é isso. Medo de não conseguir. Aí, a infância sempre traz várias situações de medo de não conseguir, medo de não dar certo, alguém impediu que desse certo, etc, etc. Aquilo ali gera memórias. Essas memórias são relembradas na vida adulta, mas às vezes não vem a referência visual, vem só a memória daquele medo de não conseguir. E aí não sabe de onde vem, aí a pessoa se sente com ansiedade, sem saber a origem, sem saber a causa. A pessoa até pode dizer que veio do nada, mas nada vem do nada, tem uma causa, né? E é uma memória, é uma lembrança sem um aspecto visual. Aí só lembra da ansiedade e vai se sentir ansioso, é natural, né? Quem lembra de uma cena de raiva vai sentir raiva, quem lembra de uma cena de medo vai sentir medo, quem lembra de uma cena de ansiedade vai sentir ansiedade, é assim que funciona, tá bom, gente? Espero que tenha sido esclarecedor esse material e até o próximo. Até mais, tchau. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho. Eu estarei trazendo mais conteúdo desse tipo. E conte nos comentários o que você achou.